Jesus, em tua presença reunimos aqui, contemplando sua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, nós estamos aqui, Jesus, receba o louvor. Cante mais uma vez, Jesus. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplando sua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Nós estamos nós aqui pra te adorar, só pra te adorar e fazer o teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Nós estamos nós aqui. Estamos nós aqui, Jesus. Receba o louvor dos nossos corações, pois pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Aleluia. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo, só pra te adorar, Jesus. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo, só pra te adorar, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Você pode declarar isso nessa manhã? Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Nós vivemos pra ti, Jesus. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo.
só pra te adorar. Você pode aplaudir o nome do Senhor nessa manhã? Aleluia, seja dado entregue, Senhor, o louvor e adoração. Glória a Deus. Bom dia, graça e paz, igreja do Senhor. Eu quero que você, como de costume, dê aquele sorriso Colgate pro irmão que está do seu lado, pro seu familiar. Se você não escovou o dente, dá assim mesmo. Um bom dia. Eu quero que você abra comigo na primeira carta de Pedro, capítulo 2. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Diz assim, o título da minha Bíblia está: Os crentes são a casa espiritual edificada em Cristo. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para Deus, eleita e preciosa, aleluia. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de ofereceres sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus. Pois isto está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que crerdes é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a pedra angular, a pedra principal, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, preste atenção nisso, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Aleluia. Eu queria te dizer nessa manhã que o seu relacionamento com Deus não é medido pelo templo, porque o templo não é mais físico, o templo somos cada um de nós. Que você aproveite esse período de isolamento que nós estamos vivendo para se aproximar, livre de distrações, livre de falta de tempo. O Senhor, Ele quer te chamar para mais perto. Não importa o quão atarefado esteja o seu dia a dia, não importa se às vezes pode faltar um pouco de tempo, mas entregue a Ele o seu melhor, a sua adoração. Não permita que ela esteja restringida só a um lugar. Ela está dentro de você, porque diz a palavra que até o desejo de adorar a Deus vem dele mesmo. O Senhor não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Ele habita dentro de cada um de nós. E é nosso dever, como sacerdotes do Senhor, trocar a lenha do altar toda manhã, para que o fogo dele venha arder em nossas vidas continuamente. Pois diz a palavra que ele arderá continuamente sobre o altar. O fogo não se apagará. Eu e você somos casa. Eu e você somos sacerdócio real, nação santa, geração eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora onde você estiver e se conecte ao trono da graça nessa manhã. Deus, muito obrigada pelo seu amor e pela sua bondade. Senhor, muito obrigada porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e nos sustentado. Muito obrigado porque o Senhor nos escolheu, Jesus. Muito obrigado porque o Senhor deu a sua vida em favor da nossa. Muito obrigada porque hoje, Senhor, nós somos templo. Não há mais véu, não há separação. Nós temos liberdade para te adorar, pois o Senhor habita dentro de cada um de nós, Jesus. Nós não queremos uma visita, nós queremos ser morada permanente do seu Santo Espírito. Toma o teu lugar aqui, Jesus. Toma o teu lugar em cada casa, em cada família, Senhor. Que uma atmosfera de adoração preencha as nossas casas agora, Senhor. Que uma atmosfera de adoração preencha os nossos corações.
Senhor, nos preenche, Senhor, até transbordarmos a sua presença, Jesus, porque nós não estamos aqui, Senhor, só para mais um ritual, Senhor, de religiosidade. Senhor, nós estamos aqui para adorar e bendizer o seu nome, porque o Senhor vive e reina e vive dentro de cada um de nós. Muito obrigada, Jesus. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados e te entregamos esse culto em tuas mãos. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode glorificar ao nome dele nessa manhã e bendizer ao nome dele nessa manhã, porque ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Aleluia. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito. Come por ele. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Nós somos. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar e mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar e mude as coisas de lugar. Nós te adoramos, Jesus, pelo que tu és, Jesus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tu tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Declare: eu sou, e eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar e mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar e mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar e mude, e o teu perdão, e o teu perdão é completo. Teu perdão é completo, ele sara minha alma, sara as nossas vidas, Jesus. E o teu perdão é completo, e o teu perdão é completo. Sara minha alma, nós somos teus. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar e mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar
ti. Tu és meu fundamento e eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado, eu vou e eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu, a pedra angular, e eu vou confiar. Aleluia. Só tu és santo, Senhor, não há outro como tu, Jesus. Diga que Ele é digno, digno dessa canção. Só tu és, Senhor, digno do meu louvor. Só tu és, Senhor, digno da minha vida. Tu és, Senhor, ó, eu sou teu. Nome que é sobre todo nome, nome que é sobre todos, é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus, digno da minha vida. Tu és, Jesus. Declare: ó, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche os nossos corações do amor que faz mudar o mundo. Santo, Santo, és incomparável, és inigualável. Meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Enche os nossos corações, Jesus. Enche as nossas vidas, Jesus. Nós iremos e eu vou construir minha vida em ti. Tu és o nosso Deus e eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado, eu vou e eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento, eu vou
faz. Declare mais uma vez que Ele é santo, santo. Incomparável, és inigualável. Abra os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluia, te louvamos, Jesus. Você pode aplaudir mais uma vez junto comigo a esse Deus grandioso, esse Deus misericordioso, a esse Deus digno e santo, a esse Deus a quem nós estamos aqui para adorar e bendizer o nome. Que o Senhor continue te abençoando nessa manhã, meu querido, em nome de Jesus. Olá, bom dia, santa, gloriosa e amada Igreja de Cristo Jesus. Espero que a presença de Deus esteja fluindo aí no ambiente onde você está agora, nesse momento, de uma forma tão real, de uma forma tão poderosa, que verdadeiramente você possa estar construindo a tua vida sobre a rocha inabalável, que é Cristo Jesus, porque todas as circunstâncias, toda a criação, ela é abalável, porém Jesus é aquele que permanece para sempre. Que honra, que privilégio poder mais uma vez estar aqui diante de vocês, e gostaria que você abrisse agora a tua Bíblia no livro de Ruth, e a gente meditar na palavra do Senhor nesta hora. Eu sei que há uns meses atrás eu fiz uma pregação expositiva do livro de Ruth, fazendo uma correlação com o plano redentor de Cristo Jesus à nossa vida. Mas hoje eu gostaria de fazer uma exposição, uma abordagem mais temática sobre este texto, sobre o capítulo 1 e sobretudo o capítulo 4, e falando a respeito de decisões. O tema dessa mensagem é decisões, consequências e intervenções. Eu vou repetir: decisões, consequências e intervenções. E é fato que a nossa vida, ela é tomada de decisões, e toda decisão gera uma consequência, e muitas vezes nós tomamos decisões tão más que as consequências são trágicas, e quando essas acontecem, nos fogem a habilidade, a competência, a capacidade de resolver toda essa situação, e nós dependemos exclusivamente da intervenção do misericordioso, do poderoso e do Altíssimo Deus. É nesse ambiente que eu gostaria de, nesta manhã, traçar algumas reflexões com a amada igreja. Eu queria ler aqui o capítulo 1 do livro de Ruth, que diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Se você quiser circular essa palavra, houve fome na terra. E um homem de Belém, também sublinha isso, um homem de Belém de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Eles vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela os seus 2 filhos, os quais casaram com as mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali
quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e do seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada um à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada um em casa de seu marido. E as beijou. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque irias comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda que eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que essa noite tivesse marido e houvesse filhos, vocês iriam esperá-los até que viessem a ser grandes? Abster-vos-ias de tomardes maridos? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim se amarga ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa com um beijo se despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis de Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamarias Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, a sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Isso era no início de maio. Gracioso Deus, bondoso e amado Pai, eu suplico a unção do Teu Espírito nesta hora, para que esta palavra não seja apenas uma exposição, um discurso apenas, mas que o Teu Espírito venha vivificar com o poder do Senhor cada palavra que for transmitida nesta hora. Como um vaso nas Tuas mãos eu me coloco, um vaso de barro, mas que nele seja derramado, Senhor, a preciosa graça da Tua unção nesta hora, e transborde, Senhor, sobre a vida dos Teus filhos, para que a vida deles sejam tremendamente impactadas pelo poder restaurador e curador da Tua palavra. Nos abençoa nesta hora, é o que nós oramos no nome de Jesus, e que você diga amém, amém. Conforme eu falei no início, queridos, a nossa vida, ela é tomada de decisões. Ao longo da nossa vida, nós vamos fazendo escolhas. Isso é uma dádiva que Deus nos deu desde a nossa criação. Desde a nossa concepção, o Senhor nos concedeu o livre arbítrio. Deus nos deu o poder da escolha. E como qualquer poder, esse poder pode ser construidor, como ele pode ser também destruidor, destrutivo. Ele pode ser um poder de edificar
mas ele também pode ter o poder de nos derrubar. E vários fatores influenciam o nosso poder decisório. Os nossos gostos, as nossas preferências, elas impactam diretamente o nosso poder decisório, as nossas escolhas, o nosso humor. No dia que você está muito feliz, você de repente vai lá e quer ver um filme de comédia, porque você está muito bem, mas no dia que de repente você está zangado, você está irado, você bota um filme de comédia e você não consegue rir, você acha aquilo um besterol, você quer ver um filme mais agitado, mais impactante, porque você não consegue ali rir daquele humor, aquilo ali não te traz nenhum tipo de alegria, porque dependendo do teu humor, você tem um processo de decisão. Também os momentos de vida, dependendo do momento que você está mais apto a ser mais arrojado nas suas escolhas, ou você é mais conservador. Quando eu era mais jovem, eu era altamente capaz de tomar decisões sem pensar muito nas consequências. Eu poderia arriscar, eu tinha pouco a perder, então eu poderia apostar tudo. Hoje, já com 39 anos, sei que não parece, muito obrigado, mas já perto dos 40, casado, com 2 filhos, você já toma mais cautela, você é mais cuidadoso em toda decisão, em toda escolha que você estiver, porque o momento de vida influencia diretamente nas tuas escolhas. Então existem vários fatores, mas eu quero alertar sobre alguns que são extremamente nocivos, que podem impactar na sua decisão e trazer uma grande tragédia. Por exemplo, as nossas emoções, os nossos impulsos. Muitas vezes agimos e decidimos tomando por base as nossas emoções. O problema é, como muitos pregadores, estudiosos, psicanalistas e psicólogos falam, é que as emoções, elas passam. Porém, os efeitos das decisões que você tomou quando você estava tomado pelas emoções, elas muitas vezes permanecem por um tempo bastante significativo. Então as emoções, elas são como névoas que embaçam a nossa visão, e nós não podemos decidir tomados pelas nossas emoções, sejam elas emoções boas, no sentido, eu estou muito feliz, eu estou muito comovido, e às vezes você faz um voto tomado por uma emoção, tomado por uma compaixão tão grande, que não necessariamente é algo racional, e você toma uma atitude tomada pela emoção. Às vezes você está zangado, às vezes você está irado, tomado por aquela raiva, e você toma uma atitude extremamente emocional. A raiva passa, mas as palavras já foram. A raiva passa, mas aquilo que você decidiu já está decretado. Quantos casais você conhece que já terminou N vezes e voltaram N vezes? Porque no momento da briga, da raiva, falam coisas que não são boas, que não são legais. A raiva passa e a decisão fica, e geralmente isso traz um desgaste muito grande. Um outro fator que influencia as nossas decisões e que nos atrapalha muito são os nossos achismos, são as nossas racionalidades, são as nossas razões, são as nossas lógicas. Obviamente Deus nos fez como um ser intelectual. Já dizia um filósofo francês, René Descartes, penso, logo existo. Penso, logo existe. Essa é um cerne do humanismo que tenta trazer um homem questionador, um homem que não se submete a qualquer opressão de pensamento, e isso se difundiu ao longo dos séculos. A gente tenta em todas as nossas escolhas ser altamente racional, mas qual é o problema dessa minha racionalidade? Embora, repito, Deus nos criou como um ser pensante, como um ser inteligente, como um ser de sabedoria. O nosso Deus é um Deus sábio, né? Uma das manifestações do Espírito de Deus, conforme Isaías 11, é o Espírito de sabedoria, de excelência, e Ele derrama sobre o homem. Mas qual é o problema de nós apenas decidirmos com a nossa racionalidade? Porque nós somos homens terrenos, e Deus fala que assim como os céus são mais altos do que a terra, os pensamentos
dele são mais altos do que os nossos pensamentos. Por mais inteligente que você seja, por mais habilitado que você seja, por mais capacitado que você seja, por mais eloquente que você seja, por mais diplomas de doutorados e habilitados em diversas ciências você porventura seja, você ainda é um homem terreno. E Deus é um ser eterno, Deus é o Todo-Poderoso. Então a nossa racionalidade, por maior que seja, a nossa lógica, por mais sentido que faça, ela nos leva sempre a um lugar de limitação, a um lugar de restrição. E nós não fomos chamados para vivermos neste ambiente de achismos e de pensamentos. Por exemplo, se eu chamasse um pintor aqui agora, e ele desenhasse um quadro, trouxesse um quadro para nós, eu chamaria talvez 5 pessoas, e perguntaria para elas assim: o que você está vendo nesse quadro? E eu posso apostar com você que cada uma delas me daria uma perspectiva a respeito daquilo que elas estavam vendo no quadro. Elas iam olhar para o quadro, iam ver o cenário do quadro, elas iam refletir sobre o quadro e iriam começar a verbalizar para mim o que aquele quadro significa. Eu logo depois chamaria o autor daquela gravura, daquela pintura, e perguntaria para ele o que ele pensou, o que ele queria expressar quando ele pintou aquele quadro, Júnior. E eu posso quase que te garantir 100% que o que ele quis expressar seria diferente das 5 outras diferentes perspectivas a respeito do quadro. Cada um viu o quadro de uma maneira, e todos os 5 eram diferentes da verdade que o autor pintou o quadro. O que eu quero dizer, queridos? Você olha para o cenário, olha para o quadro que nós estamos vivendo hoje, e cada um tem um achismo, cada um tem um diagnóstico, cada um tem um prognóstico, que não necessariamente é a verdade. É a tua conjuntura, é a tua perspectiva, é o teu conhecimento, é a forma como você olha o quadro. Mas quem pintou o quadro é que sabe verdadeiramente a verdade. Então, quando a gente pensa com os nossos achismos apenas, com a nossa inteligência, nós podemos correr o risco de errarmos feio, achando que o quadro quer dizer uma coisa, quando o pintor, o autor, desenhou outra completamente diferente. Somente conectando a nossa mente à mente de Cristo, o nosso espírito ao Espírito de Deus, nós somos capazes de discernir o que realmente devemos decidir e agir. Um outro fator que atrapalha o nosso poder decisório são as circunstâncias, as necessidades, sobretudo, que nos tomam, nos rodeiam muitas vezes. Já ouvi também pregadores falarem para nós que quem se move pelas necessidades perde o senso do propósito. Viver pela necessidade geralmente te rouba o poder de viver pelo senso de propósito. E as circunstâncias e as necessidades, elas também têm o poder de cegar tanto a racionalidade humana quanto a espiritualidade que nós recebemos. A gente começa a se afligir pelas necessidades, pelas circunstâncias adversas, e nós entramos num ambiente de desespero, nós entramos num ambiente de neblina, não conseguimos enxergar direito, não conseguimos sentir direito, não conseguimos discernir bem, e entramos num ambiente de decisões equivocadas. Por que eu estou falando tudo isso aqui? Porque é exatamente o cenário que nós vemos nesse primeiro capítulo aqui do livro de Ruth. No versículo 1, o texto diz que nos dias que julgavam os juízes, houve fome na terra. Não era fome apenas em Israel, uma crise havia se instalado, uma crise internacional.
E tenta, queridos, à medida que a gente vai falando, apesar desse texto ter sido escrito há quase 3.000 anos atrás, veja como a palavra de Deus é viva e como que isso se relaciona com os nossos dias de hoje, os nossos dias atuais. Havia fome na terra, uma crise de recursos, uma crise de escassez, uma crise de sequidão, sobretudo naqueles tempos com uma economia agropastoril. Eu fico imaginando este homem chamado Elimeleque, que quer dizer: o Senhor é o meu rei. O nome de Elimeleque, desse pai de família, significava: o Senhor é o meu rei. Eu fico imaginando esse tempo de crise se chegando. Ele casado com a Noemi ainda nova, os seus 2 filhos ali ainda jovens. Ele olha para o seu campo e o campo está seco, a sua lavoura não deu em nada. Ele olha para o céu e não tem chuva. Ele olha para o seu celeiro e está vazio. E as necessidades começam a conturbar as emoções desse pai de família. E é nesse momento de crise que nós devemos ter todo o cuidado na hora de tomar as nossas decisões. Eu quero mostrar como que este homem foi infeliz nas suas decisões e como a infelicidade dessas decisões acarretaram consequências drásticas. E se não fosse a intervenção misericordiosa de Deus, toda esta família teria sido destruída. Mas o preço foi alto. Então a primeira coisa que a gente vê aqui, que a gente pode conjecturar, é o desespero provocado pela necessidade, que fez com que suas emoções aflorassem e ele não conseguiu raciocinar nem olhar para Deus e começa a se mover de um lugar que ele não deveria sair. Porque ele era um morador de Belém, e Belém significa, anota aí, casa do pão. Belém significa casa do pão. Belém ficava em Israel. Ele larga Israel, que era a terra da promessa, aquele lugar que Deus tinha libertado o seu povo lá da escravidão do Egito, e estava levando agora para uma terra santa, a terra da promessa, a terra que manava leite e mel, onde estaria a bênção de Deus, onde estaria o favor de Deus, onde estaria a proteção de Deus. E mais especificamente em Israel, ele estava habitando numa aldeia chamada, numa cidade chamada Belém, que significa a casa do pão. Ele abandona esse lugar, a casa do pão, e vai para Moabe, para a terra de Moabe. E os moabitas, eles têm uma origem, são filhos de Ló. Mas você deve lembrar comigo que Ló só tinha 2 filhas, e a mulher de Ló ficou para trás, porque ela virou uma estátua de sal. Quando Ló já era velho, as filhas olharam para o seu pai velho numa caverna e falou assim: nosso pai não vai ter descendência, nossa família vai acabar. Vamos embriagar nosso pai numa noite, eu durmo com meu pai, na noite seguinte a gente embriaga, você dorme, e assim a gente vai suscitar a descendência da nossa família. Pois Moabe é o primeiro filho de Ló com a sua filha, de um incesto, de uma imoralidade. Apesar de ser aparentado com Abraão e por conseguinte com a terra de Israel, eles tinham problemas de convivência. Era uma nação que tinha nascido no pecado da imoralidade, não tinha aliança de Deus, não tinha bênção de Deus naquele lugar. Pois este homem, nesse momento de crise, de escassez, ele é capaz de sair da casa do pão para a terra de Moabe, porque deixou que as necessidades, que a crise, que o desespero tomasse conta do seu coração. E talvez você me pergunte: mas e suas intenções, pastor Guilherme? Sim, as intenções eram das melhores. Ele estava preocupado com o sustento da sua família, ele estava preocupado com a sobrevivência da sua família. Ele devia estar pensando: se eu continuar aqui desse jeito, se a terra continuar seca, eu e os meus filhos e a minha esposa, nós vamos morrer de fome. E é engraçado que ele sai de um lugar para salvar a sua vida
E quando ele chega no lugar que era para ser a sua salvação, é o lugar que provoca a sua morte e a morte dos seus filhos. Porque uma decisão tomada pelo desespero da crise, das necessidades, a gente começa a anular a fé. Por mais difícil que seja, querido, se está difícil achar pão na casa do pão, não vai ser fora da casa do pão que você vai achar pão. Porque o nosso Deus é aquele que envia o pão, mesmo que você esteja no deserto. É aquele que derrama a provisão. Nós precisamos entender, querido, que o sustento da terra depende da provisão do céu. Não é a sua mobilidade que traz o pão. A palavra diz em Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de manhã e ganhar o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Então, queridos, aquiete o teu coração nesta hora. Aquieta a tua alma nesta hora. Espera em Deus, confia em Deus, descansa em Deus e não saia na casa do pão. É lógico que aqui a gente está falando de uma mudança geográfica, mas eu acredito que contextualizando essa palavra de repente você está falando, mas Guilherme, eu não vou sair de São Gonçalo, eu não vou sair do Rio, eu não vou sair do Brasil. Talvez, espiritualmente, o que esse texto está nos ensinando é nós não sairmos do nosso posicionamento, nós não sairmos do lugar onde Deus tem nos colocado. Quantos, queridos, nesta hora de crise e desespero, começam a se mover da onde Deus os estabeleceu, e a Bíblia nos compara como plantas, que nós devemos estar plantados, fincados no lugar para que haja crescimento. Talvez sejam nesses momentos que você se sinta tentado a abandonar a casa do pão. E eu quero te afirmar uma coisa, querido: princípios são inegociáveis. Este momento de desespero, esse momento de necessidade, esse momento de aflição, não pode ser uma porta para que coisas escusas, ilícitas, imorais, ilegais venham entrar na sua vida e na sua casa. Muitas vezes não saímos de Belém geograficamente, mas o nosso coração vai para a terra de Moabe com uma facilidade muito grande, porque o desespero vem sobre nós. São propostas ilícitas, são propostas imorais, são propostas de facilidade. Veja bem, Elimeleque sai de Belém e ele fica lá quase 10 anos. Me parece que se tornou mais fácil a sobrevivência dele lá. Me parece que se tornou mais fácil a subsistência da sua família lá em Moabe do que em Belém. Mas nem tudo que é fácil é certo. E nós não fomos chamados para viver pela facilidade. Nós fomos chamados para viver por aquilo que é justo, que é íntegro, que é reto, que é correto. Não existe bênção fora da obediência. Eu vou repetir: não existe bênção fora desse lugar chamado obediência a Deus, a sua palavra e aos princípios. Não existe. Pelo contrário, Deuteronômio 28 nos afirma que se nós ouvirmos a voz do Senhor nosso Deus e obedecermos os seus estatutos, virão sobre nós e nos alcançarão todas as bênçãos do Senhor. Quem vive no ambiente de obediência não precisa correr atrás da bênção, ele se torna alvo das bênçãos do Senhor. E as bênçãos do Senhor são infinitas. As bênçãos do Senhor não são circunstanciais. Ainda no tempo de crise, Ele é aquele que nos guarda, que nos abençoa e que nos supre todas as coisas. Era no tempo de sequidão em Israel
que Deus mandava os corvos alimentarem a Elias. Foi no tempo de secura no deserto que Deus fazia brotar, chover o maná sobre o povo de Israel no deserto, fazia brotar a água da rocha. É nesse tempo de escassez que Deus faz o milagre, mas nós precisamos continuar em Belém, na casa do pão, posicionados em obediência, e deixar que todas as nossas decisões sejam permeadas pela fé, porque nós fomos chamados a viver não pelo que vemos, mas sim pelo que cremos. Aleluias. A racionalidade, ela tem um limite. A fé, ela é intransponível. Pelo que disse Jesus: se creres, verás a glória de Deus. E Jesus disse: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Porque a bênção está na obediência, a bênção está na permanência. Você não precisa sair do lugar que Deus te colocou para alcançar a bênção vai vir até você, porque disse Jesus nesse mesmo João 15: sem mim nada podeis fazer. Nada. Sabe, queridos, às vezes nós somos desafiados nesse tempo de crise. Esses tempos de crise, eles nos provam o nosso caráter, provam a nossa fé, provam o nosso discipulado de Cristo. Mas eu quero te garantir que se você permanecer no lugar de obediência, de fidelidade, e deixar que as suas decisões fluam através dele, do governo dele, do senhorio dele, você vai alcançar uma bênção imensurável. Imagine, queridos, se naquele momento de crise, Daniel resolve se contaminar e ser como qualquer um. A Bíblia fala lá no livro de Daniel que quando Nabucodonosor invadiu Judá e levou os nobres e os príncipes, Daniel e seus 3 amigos, Ananias, Azarias e Misael, decidiram não se contaminar com as iguarias do rei. Ainda que estivesse numa terra idólatra, ainda que estivesse numa terra imoral, ainda que o tempo fosse completamente desfavorável, eles permaneceram em obediência e em fidelidade. E por conta disso, Deus deu notoriedade para eles, Deus deu proeminência para cada um deles, Deus os abençoou de uma forma magnífica. Ainda que, por causa dessa mesma fé, dessa mesma fidelidade, dessa mesma obediência, eles foram perseguidos. 3 deles foram lançados na fornalha de fogo ardente. Daniel foi lançado na cova dos leões. Queridos, mas Deus liberta Ananias, Misael e Azarias da fornalha de fogo ardente e glorifica o seu nome. Deus vai até lá a cova dos leões e manda um anjo. E é engraçado que no dia seguinte Daniel foi lançado na cova dos leões à tardinha. Quando chega na manhã do dia seguinte, o rei Dario, que gostava muito dele, grita lá: Daniel, filho do Deus Altíssimo, dar-se-ia o caso do teu Deus que continuamente você serve ter te livrado da boca dos leões? Instantaneamente Daniel dá um brado: rei! Salve, rei! Está tudo bem aqui embaixo. Sabe o porquê? Porque o meu Deus mandou um anjo para fechar a boca dos leões. Mas o versículo não para aí, ele diz: porque em mim, rei, foi achada inocência diante dele, e contra ti também eu não fiz delito algum. Então você veja que a inocência de Daniel, a sua fidelidade, a sua obediência, ainda que perseguido, o fez
ser livre da cova dos leões, porque diz a palavra do Senhor através da boca de Davi: eu já fui moço e agora sou velho, mas jamais vi um justo a mendigar o pão, nem a sua descendência desamparada. Deus tem compromisso com aqueles que são fiéis a Ele. O que não dizer de José, de ter sido vendido como escravo, de ter sido escorraçado, rejeitado pela sua própria família, e depois de toda aquela dor, finalmente quando ele chega naquela terra do Egito e começa a gozar de um bem, de um tempo favorável, de uma casa extremamente rica, de várias propriedades, e Potifar coloca ele como mordomo, como escudeiro fiel. E você conhece a história, como a mulher de Potifar o assedia. E eu queria te perguntar, imagine, naquele momento José tinha que tomar uma decisão: cedo a esta proposta ou permaneço no lugar de fidelidade e obediência? Imagine se José tivesse cedido. Se José tivesse pensado: se eu ceder, eu continuo como gerente aqui, geral, mandando em tudo aqui, me aproveito ainda dessa moça, meu patrão não vai ficar sabendo de nada, e vida que segue. Mas aí ele não iria para a cadeia, mas aí ele não iria interpretar o sonho do copeiro do rei, e aí ele não estaria perante Faraó, e aí ele não seria promovido da cadeia direto como governador do Egito, e provavelmente o propósito de Deus teria corrido sérios riscos através da vida de José. Eu quero te afirmar, irmãos, que mesmo em tempo de crise, se você se mantiver fiel ao Senhor e negar todas as propostas que vêm nesses momentos de desespero, Deus vai te elevar a uma posição que você nunca imaginou. Porque a palavra de Deus nos garante que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para cada um daqueles que o amam. E se você ama o Senhor, diga amém. É isso que Deus tem preparado para você. Oh Deus. Mas esse homem vai para Moabe para salvar a sua vida e da sua família, e morre, e os seus 2 filhos também morrem, e agora está lá Noemi chorando. 10 anos se passaram, não tem mais o seu provedor, nem os seus 2 filhos que seriam seus prováveis mantenedores. Tudo agora está pior do que antes, porque ela não tem mais condição de se sustentar. Então você veja que uma decisão tomada pela crise, pelo desespero, pela ausência do conselho de Deus, porque na multidão dos conselheiros há sabedoria, traz uma consequência trágica. E agora, mesmo que ele tentando poupar a morte, o desespero e a aflição, isso lhe sobrevém. Tudo porque ele abandonou a casa do pão. Tudo porque ele abandonou o lugar da presença, da bênção de Deus. E talvez eu esteja falando a uma congregação que é muito temente ao Senhor. Então esta palavra ela só vem a confirmar aquilo que já estava no teu coração. E quanto a isso, se for isso, amém. Sinto-me como Paulo, que diz lá em Filipenses: olha, para mim não é desgosto escrever-vos as mesmas coisas, e também a segurança para vós outros. Por isso eu digo, alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Ele não tinha problema de repetir. Tinham temas que ele repetia em quase todas as cartas. Mas talvez eu esteja falando com algumas pessoas.
esteja falando com você nesta hora. Que nesses momentos de crise, de desespero, você tomou decisões equivocadas. E por consequência agora você está vivendo um ambiente de crise ainda mais severa, ainda mais aguda. De uma tal forma que você não tem mais recursos, habilidade, competências para administrar. E a única coisa que te sobrevém é uma depressão, é a culpa, é a lamentação. Você bate no peito, você se pergunta por que você fez isso, por que você saiu de Belém, por que você disse aquilo, por que você assinou aquele contrato, por que você se moveu de certo lugar que não era o propósito de Deus para a sua vida, e você está nesse ambiente de culpa, de desolação. Eu quero te afirmar uma coisa: o mesmo Deus que tem o poder para escrever, Ele tem misericórdia para reescrever. O mesmo Deus que tudo faz com a sua bondade é aquele que tudo refaz. Aleluia. E eu quero te afirmar, baseado na fidelidade e da misericórdia do Senhor, que são a causa de não sermos consumidos, que nem tudo está perdido. Sabe o porquê? Noemi ouve dizer, lá no versículo 6, que na casa do pão, lá em Belém, tem pão. Aleluia. Ela ouve dizer que em Belém continua tendo pão. E ela toma agora uma decisão, que deve ser a decisão que você deve tomar agora, para que você desfrute do pão, da bênção de Deus. Você precisa voltar ao lugar de onde Deus te constituiu e te plantou. Você precisa voltar àquela posição. Você precisa voltar àquele ambiente. Você precisa voltar àquela postura, àquele posicionamento de dantes. Noemi começa a construir e reconstruir o seu caminho de volta. Nós tivemos uma decisão equivocada, nós tivemos uma consequência trágica, mas eu quero te afirmar que para cada consequência trágica, onde te fogem os recursos para reaver, para administrar, temos a intervenção poderosa de Deus. Aleluias. Quando lá do Éden o homem pecou e como consequência teve o distanciamento de Deus, também veio depois a sua intervenção. Jesus Cristo na cruz do Calvário, nos reconciliando ao seu coração e à sua bênção. Aleluias. Naquele momento, quando Paulo, lá narrado no livro de Atos, ele entra no navio, ele fala, não é tempo para a gente navegar nesse mar. E o marinheiro, o capitão, teimoso, porque muitas vezes a gente toma decisão debaixo de uma teimosia, queridos, e não a bênção de Deus na teimosia, somente na obediência. E aí naquela tempestade, Paulo fala, era para vocês me terem ouvido, mas agora eu quero te dizer uma coisa, ninguém vai morrer, não se desespere, porque um anjo de Deus, a quem eu sirvo, ontem à noite na minha oração, ele me visitou e falou, Paulo, fica tranquilo, ninguém vai morrer. O navio se perdeu, tudo nele se perdeu, mas Deus interveio, Ele deu a saída, a solução, e eles chegaram seguros e vivos à ilha de Creta. Não foi diferente na vida de Noemi. Deus intervém, lhe dando uma nora, que as próprias mulheres de Belém dizem, essa nora é melhor do que 7 filhos. E se você ler a história, e talvez você conheça a história, existe lá na terra de Belém um resgatador chamado Boaz, um homem aparentado com Elimeleque, o marido morto de Noemi. Ele se casa com a Ruth e resgata
a descendência como era cultural naquela época daquela família. Então esse filho que eles tiveram como se fosse o neto exato de Noemi. E quem era esse filho? Era Obed. Talvez você não conheça Obed. Obed é o pai de Jessé. Talvez você não conheça ainda, talvez, quem seja Jessé. Jessé é o pai de Davi. E se você não conhecer, irmãos, Davi, você vai conhecer a Jesus, que é chamado na Bíblia o filho de Davi. Aleluia. Ele é da descendência de Davi. Então você veja o cuidado e a misericórdia de Deus. Uma decisão equivocada, danos, perdas irreparáveis. Um tempo de desespero e aflição retorna a esta família. Mas quando tudo parecia perdido, quando tudo dizia que não, o Senhor vem com a sua intervenção e reescreve a história de Noemi, e reescreve a história de Ruth. E naquele lugar elas encontram pão, naquele lugar elas encontram sustento, naquele lugar elas encontram consolo, naquele lugar elas encontram a bênção e o favor de Deus. Então nós temos decisões, consequências e temos a intervenção de Deus. Eu quero declarar isso nesta manhã. Talvez você esteja vivendo este momento achando que tudo está perdido, mas eu quero te dizer que ainda que você não esteja vendo, Deus está agindo, Deus está tendo misericórdia de você. Volta para Belém, volta para a palavra, volta para a retidão, volta para a santidade, volta para a coerência, volta para a sobriedade, volta para Belém, volta para os caminhos do Senhor, volta para a obediência, irmão. Deus tem uma bênção esperando por você. E eu posso profetizar que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Você pode fechar os teus olhos nessa hora? Feche os teus olhos nessa hora. Dá um mi maior para mim. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim o teu querer. O Deus do impossível não se esqueceu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. É o Deus do impossível. Gracioso Deus, eu te suplico nesta hora que o teu Espírito venha consolar cada coração. Nessa palavra de ensino, de admoestação, de advertência, de despertamento, Senhor, que os teus filhos sejam ensinados a tomarem decisões baseadas na tua palavra e no direcionamento da tua voz. Que esses tempos, ó Pai, de crise, de escassez, de aflições, de privações, não sejam, ó Pai, portas para que venhamos a nos perder da Belém, da tua presença, do teu favor e da tua bênção.
Deus, entra com provisão nesta hora, ó Pai, em cada lar. Entra com a sua graciosa intervenção em cada história que está talvez, ó Pai, se dilacerando pelas circunstâncias e pelas decisões tomadas de maneira equivocada, pelas emoções, pelas crises, pelos achismos, tão somente pela racionalidade, Senhor, humana. Que possamos entrar neste ambiente de fé que nos traz segurança, que nos traz, Senhor, confiança, que nos traz certeza, porque em tempos incertos uma coisa é certa: somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em todas as coisas, Senhor, Tu estás, ó Pai, reinando, Tu estás acima, Tu tens o poder, a autoridade de todas as coisas, Senhor. Por isso nós tudo Te entregamos, nós queremos nos render a Ti e só queremos nos mover, ó Pai, no impulso da Tua voz, Senhor, no direcionamento do Teu Espírito. Nos leva, Senhor, a este lugar de obediência, onde a Tua bênção é constante mesmo nos momentos de crise. Nos ajuda, sustenta os Teus filhos, Senhor, renova a fé, renova a esperança, consola, Senhor, tira todo o desespero, toda a crise de ansiedade, todo o medo, Senhor, toda a dúvida, porque Tu és o Deus que ressuscita, Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que provê, Tu és o Deus que sustenta, Tu és aquele que nos ampara, e todos os dias da nossa vida Tu estás conosco. Nós não queremos sair da casa do pão, porque, ó Deus, nós recebemos o pão vivo que desceu do céu, e quem de Ti se alimenta, por Ti viverá. Nos abençoa, Pai, com esta palavra, é o que eu oro no nome de Jesus, e que você diga amém e amém. Deus te abençoe, que você possa decidir, baseado na palavra de Deus, sempre firme na Belém, casa do pão. Deus é contigo, queridos, em nome de Jesus, amém. Vamos lá, queridos, me dá mais 5 minutinhos da tua paciência e da tua atenção. Temos aqui alguns comunicados importantes a fazer, sobretudo com a nossa membresia. Então, se você é membro desse corpo, desta igreja, por favor, valorize e tenha atenção com esses comunicados, tá bom? Primeira coisa, e queremos dar assim todo o enfoque, é a questão da nossa assistência social. Queremos aqui o Ministério Pastoral, também o Ministério da Assistência Social, na liderança do Diácono Rodrigo, agradecer a generosidade de todos aqueles que até agora se dispuseram o coração para abençoar. Temos muitas famílias que temos assistido, mas assim, irmãos, você come todo dia, amém? E as famílias também, e tem muitos que estão passando severas necessidades. Então, tem chegado, nós temos aí fabricado, montado as cestas básicas e temos assistido as famílias, mas ainda temos carência de mais volume de assistência de cesta básica. Então, continue com a sua doação, continue crendo que Deus é fiel para suprir todas as suas necessidades. Esse momento de pandemia, nós temos revisado muitos valores, e uma delas é a dádiva do compartilhar, e como Deus tem dado testemunhos. Eu gostaria de contar um aqui rapidamente, porque às vezes a gente acha que tem pouco, né? E assim como aquela viúva que tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, mas ela não se negou a obedecer à voz do profeta, ela fez um bolo para o profeta e ela recebeu de volta a bênção de Deus. Qual era? Não faltará farinha na tua panela, nem azeite na tua botija. Eu creio que vai ser assim com a sua vida. Olha um testemunho que aconteceu com a gente agora, há 2 semanas. Eu recebi a ligação de um irmão nosso, antigo aqui na igreja, só não vou dizer o nome dele que eu não pedi autorização para citar, mas ele, depois eu peço para ele e conto para vocês. Ele é irmão conhecido de vocês aí, e está aí nessa berlinda como nós aí, trabalha como profissional aí, como autônomo, e as coisas estão bem difíceis, não tem pintado muito trabalho. Ele me ligou dizendo: pastor, estou com uma conhecida aqui minha que não tem o que comer agora. E eu estava no horário do meu almoço, irmão. Comida estava lá, eu
irmão, tem que ser agora. Ele falou, ela está chorando que não tem o que comer. Eu falei, vamos lá na igreja. Liguei imediatamente para o diácono Rodrigo, perguntei se podia assistir a família, tinha cesta aqui preparada, e nós fomos lá levar a cesta básica. O fato é, diante da gente levar, a gente marcou aqui na igreja, nós fomos lá, nós olhamos um para o outro e falamos, vamos comprar uma carne também? E aí a gente foi aqui no mercado em frente à igreja, e as coisas estão difíceis para todos, irmãos. Então compramos algumas bandejas de frango ali, junto com a cesta básica, e deu R$40, eu puxei 20, e ele puxou 20. E nós fomos lá, irmão, segura aí, eu puxei 20, ele puxou 20. E fomos e levamos lá, abençoamos aquela família, oramos por ela, levamos a palavra de Deus, pregamos para ela sobre Jesus, o pão vivo que desceu do céu, que nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Falamos do amor de Deus, enfim, foi um momento gostoso. E ele voltou para sua casa, eu voltei para a minha, e ele estava muito apertado de dinheiro. E a esposa dele chegou à noite, ele falou, olha, menos R$20 aí na nossa conta, não sei como vai ser não, vamos fritar uma mortadela, porque as coisas deu tão difícil, mas eu não consegui segurar, eu tinha que abençoar aquela família e dei aqui um pouco para comprar carne para ela. Irmãos, eles foram dormir, mas eles estavam felizes, porque mesmo tendo pouco, eles estavam compartilhando. Estou acabando já. Chegou no dia seguinte, uma parente da esposa dele ligou e falou assim, filha, acabei de depositar aí na tua conta R$200, para ajudar aí nas compras da semana, tá bom? Pensa comigo, ele tinha gasto no dia anterior 20, e no dia seguinte, a moça, sem saber de nada, depositou na conta dela R$200. Ela estava ligando para minha esposa e falou, ele quando foi lá com teu esposo, ele não sabia de nada, ele estava feliz, e no dia seguinte, Deus nos deu 10 vezes mais. Sabe por quê, queridos? Quando você é generoso para com o próximo, Deus é generoso para contigo. Eu queria contar esse testemunho fidedigno. Tão logo eu tenho autorização, eu digo o nome dele para não expor a pessoa. E tenho certeza que o Deus que multiplicou 10 vezes mais para ele é o mesmo Deus que multiplica 10, 100, 1000 vezes mais, quantas vezes forem necessárias, porque a ele pertence o poder e a glória eternamente. E dentro desse contexto, eu queria dar o segundo aviso, que mesmo em tempos de crise e necessidades, o princípio bíblico, ele não é circunstancial. Então, irmãos, se você tem recebido rendimentos, proventos salariais em alguma atividade, não deixe de dar o seu dízimo. Você reparou aqui que eu cortei meus poucos cabelos que eu tinha e chamei meu irmão William para fazê-lo, o meu e do meu filho. No final eu perguntei quanto deu e ele falou X. E quando eu estava dando dinheiro e dei o dinheiro trocado, ele falou, já separa esse aqui, que já é o dízimo do Senhor, graças a Deus. E foi o mesmo dia que ele tinha entregue o dízimo. Ele, toda vez que eu entrego o dízimo, eu faço um ufa, porque vem sobre ele um temor. E ele entende que não é apenas dar o dízimo, é dar as primícias da renda. E diz a palavra do Senhor, honra ao Senhor teu Deus com as primícias da tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros de trigo e os teus lagares de vinho. Deus é o Deus da provisão, Deus honra a sua palavra. Então continue, irmão, mesmo no pouco, sendo fiel ao Senhor nos dízimos das ofertas, porque a palavra de Deus garante, ser fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. E por fim, queria também falar do nosso relógio de oração. Estamos em propósito de oração pela igreja, pela nação, pelo mundo, pelas famílias, por toda essa crise que esta pandemia mundial tem nos causado, pela igreja, por avivamento. Temos nos reunido 3 vezes por dia, os ministérios estão aí espalhados ao longo do dia em oração. Eu queria incentivar os irmãos a permanecer neste ambiente de oração, porque a palavra diz, orai sem cessar. Em todo tempo devemos estar neste lugar de oração. Amém, queridos? Então são esses nossos 3 avisos.
E no mais, irmãos, vamos orar para que isso passe rápido, porque esse culto aqui é só um paliativo, mas a gente não vê a hora de liberar esses portões, de abrir esse lugar e fazer um grande culto de celebração ao Senhor, a gente poder pular, dançar, glorificar, se abraçar, orar uns pelos outros, como a Bíblia nos ensina nessa beleza que é o congregar-se. Então, vamos permanecer firmes, um procurando o outro, um ligando para o outro, um orando pelo outro, porque assim é a família de Deus. Amém? Então, queridos, esse foi o nosso culto. Eu desejo que o Senhor abençoe cada um de vocês rica e abundantemente. Um domingo esplendorosamente abençoado na provisão, no cuidado, na bênção de Deus. Até logo mais, um grande culto fervoroso, abençoado, super alegre que nós teremos logo mais. Não perca. Deus te abençoe. Amém e amém.